Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre grandes filósofos da humanidade, grandes obras, inclusive. O meu nome é João Carlos Almeida e a minha qualificação vai constar na descrição desse vídeo. Bem, pessoal, hoje eu quero falar para vocês de uma obra que ela é pouco conhecida fora do mundo acadêmico, mas ela é muito utilizada para pesquisas. Essa obra, ela tem vários nomes, tá? Dentre os principais, ela é conhecida como Flaco ou Contraflaco. Então, existem divergências sobre a interpretação do título da obra, mas ambas se referem a uma única pessoa, que justamente é um governador chamado Flaco. Para explicar melhor o texto que eu vou ler, eu vou dizer para vocês de onde eu tirei. É importante que a gente entenda que obras como essa são difíceis de serem encontradas no Brasil, porque é difícil encontrar em português. No entanto, é importante pesquisar. Essa obra aqui é uma tese de mestrado da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras. A tradução foi feita por Tatiana José Rodrigues na sua dissertação de mestrado do ano de 2010. E ela consiste numa tradução feita a partir de um texto fixado por Reiter em Heimer, Berlim, 1915. É importante citar essas fontes. Então, de que forma eu vou trazer essa obra para vocês? Eu gosto de mostrar as obras no original, como elas foram escritas. No entanto, é importante que a pessoa que esteja assistindo o vídeo ela tenha uma noção sobre o texto, que são textos escritos há muito tempo, então eles têm uma certa complexidade. Eu procurarei interferir o mínimo nisso, tá? Eu vou fazer uma pequena introdução para mostrar ao leitor o contexto dessa obra e, em seguida, eu vou entrar no texto. A minha ideia é começar a leitura e algumas palavras, algumas frases que são pouco usuais em nosso tempo, eu pretendo acrescentar e explicá-las. Vamos lá. Essa obra, chamada Flaco, ela tem uma data aproximada. Então, ela foi escrita por Fílon de Alexandria. Bem, Fílon é uma figura histórica um pouco controversa. Então, o que a autora pesquisou, ela diz que, de acordo com a Suda, e a minha interferência aqui agora, o que é a Suda? A Suda é a primeira enciclopédia do mundo surgida do século X em Constantinopla. Compila obras e personagens de forma inovadora. E, por isso, uma mistura de léxico e enciclopédia bizantina. Então, segundo a Suda, Filo, que é o autor, descendia de uma linhagem de sacerdotes e nasceu em Alexandria, no Egito, onde residia a maior comunidade de judeus fora da Palestina, e onde terá vivido a maior parte do tempo, dedicando-se ao estudo da filosofia. O único acontecimento de sua vida de que tem-se notícia é uma viagem feita pelo autor a Roma, como responsável pela embaixada que a comunidade judaica enviou ao imperador Gaio, conhecido como Calígula, muito provavelmente no outono de 38 da nossa era. E aí a gente vai começar a ter uma ideia de quando essa obra foi elaborada. Então, aí a gente já começa a ter mais ou menos uma ideia disso. Há muita controvérsia. A autora aqui ela explica mais ou menos quem era Fílon,
de que forma, em que momento realmente ele terá escrito essa obra. Então, ela deixa um pouco claro que essa obra deve ter sido escrita entre 38 e 39, e ela retrata momentos que Philon deve ter participado, ou em parte, ele deve ter participado desses momentos. Qual o contexto histórico da obra de Philon, que chama-se Flaco? Antes eu queria dizer para vocês quem era Flaco. Flaco, o nome dele era Aulo Avílio Flaco. Não se sabe muito sobre ele. As únicas fontes que atestam a sua vida são justamente duas obras. Flaco e outra obra chamada Embaixada a Gaio. Ambas escritas pelo mesmo autor. Contudo, importa ter em conta que ele próprio e seus atos nos surgem sob o olhar de Philon, o que implica um certo grau de subjetividade na sua descrição. Então, quando eu começar a contar a história, vocês vão perceber que quem é Flaco realmente. O que se sabe aqui é que Aulo Ovídio Flaco, esse nome completo, ele está escrito em um lugar aqui que ela diz que é um lugar de o cabeçalho de uma ordem dada ao estratego Heliodoro, datada de 33 a 34, tinha esse nome. Então acredita-se que ele nasceu, o Flaco nasceu por volta do ano 15 a.C. Uma coisa importante para falar sobre ele é que ele era romano, tá? Um cidadão romano, uma figura importante de sua época. Tá? Então, até pela obra mesmo, a autora aqui ela diz que o Flaco, ele afirma na obra dele, o Philon afirma que Flaco era condiscípulo e companheiro dos netos de Augusto, o grande imperador. Esses netos seriam os filhos que nasceram da união de Júlia e Marco Vipiciano, Agripa. E, assim, acredita-se que eles tenham nascido por volta de 17 a.C. a 12 a.C. Então, a academia acredita que ele deve ter nascido, Flaco, por volta do ano 15, já que ele conviveu com essas crianças. E uma coisa importante que vai nortear o texto que nós vamos ler é que essa convivência de Flaco com os netos do imperador da época mostra o quanto poder ele tinha perante o imperador. E o fato de ter estudado com eles mostra a condição de um romano superior que ele era, a ponto de ser nomeado governador de Alexandria. Aqui diz que significa que o governador era oriundo de uma família de elevado estatuto com ligações à corte imperial. Essa inferência é reforçada pelo fato de, na própria obra, se afirmar que ele se encontrava entre os companheiros prediletos do imperador Tibério. Gozava, portanto, do título de Amicus Caesaris, concedido aos membros da corte que rodeavam o imperador, e que, de modo informal, eram os seus principais companheiros. Então, aqui você começa a ser desenhado quem era Flaco. Tá? Flaco era uma pessoa que conviveu, cresceu com a família de imperadores, tá? do imperador Augusto. Depois, ele fez parte da corte e, com base nisso, ele começa a fazer parte da política. E aí nós vamos ver que, por conta das suas escolhas, e isso cada um que ler a obra, perceber a obra que eu vou ler mais à frente, vai tentar entender que as escolhas deles vão culminar no destino que ele terá. Mas, a princípio, ele parecia estar muito bem. Ele frequentava a corte,
era amigo e estudava junto com os netos do imperador, e ele tinha um grande amigo na corte chamado Macro, que era comandante da guarda pretoriana de Tibério, o imperador da época. Então, o fato de ter sido nomeado governador do Egito confirma o elevado estatuto que Flaco gozava em Roma. Da sua carreira até 32, o ano de 32, o ano em que foi nomeado por Tibério para suceder a Vitrásio Polião como governador do Egito, pouco sabemos, excetuando a alusão de Filo ao fato de ter desempenhado um papel ativo na condenação de Agripina. O que acontece? Flaco, aparentemente, ao fazer parte da corte, ele teve que tomar decisões, teve que tomar partidos, e com isso você começa a angariar inimigos. Tá? Então, aqui tem um episódio que vai também contribuir para ele conseguir inimizades na corte. E aqui conta um episódio que, tendo em conta que a Agripina foi banida em 29, esta é a única data que possuímos que pode significar que Flaco desempenhou atividade política nos anos anteriores a 32. Neste período entre 29 e 32, certamente depois do processo contra Agripina, Flaco terá tomado o partido de Gemelo. Bem, eu vou dizer para vocês quem é Gemelo. Gemelo é neto de Tibério. Porque Gemelo, inclusive, vai ser algo muito importante na vida de Flaco. Porque, para Flaco, o Gemelo era o candidato mais provável a tornar-se imperador no lugar de Tibério. Mas vai acontecer algo inesperado, que vai prejudicar toda a vida de Flaco. O que acontece é que, na realidade, não foi Gemelo que sucedeu a Tibério, mas sim Gaio, mais conhecido como Calígula. E Flaco, pelas razões acima tinha motivos para estar ansioso, pois assim que morreu Tibério, logo depois morreu Gemelo. E o seu amigo na guarda pretoriana, Macro, se suicidou. E isso deixou Flaco politicamente numa situação muito complicada. Então, eu vou contar para vocês a obra. Não adianta eu adiantar para vocês o texto, tá? Mas eu vou colocar aqui um pouco da história que eu vou contar, tá? Na realidade, a obra de Flaco, ela relata a perseguição de que os judeus de Alexandria foram vítimas no ano de 38 depois de Cristo. Por que se diz dessa data? Sabemos que esta é a data da perseguição porque Filo nos diz que as oficinas dos judeus estavam fechadas em sinal de luto por Drusila, quando a multidão as pilhou. Esta irmã de Gaio morreu em 10 de junho de 38. Tendo em conta o intervalo de tempo necessário para que as notícias chegassem a Alexandria, o período de luto terá decorrido durante o início de julho. Filo diz-nos ainda que foram torturados judeus no teatro durante o aniversário de Gaio. O aniversário de Gaio era em 31 de agosto. E que os distúrbios continuaram para lá desta data. E aí, Flaco é preso durante a festa dos tabernáculos, que neste ano terá decorrido em meados de outubro. Por essa altura, já a perseguição tinha terminado. Então, na realidade, eu quero mostrar para vocês que essa perseguição aos judeus de Alexandria ocorreu em 38 depois de Cristo por conta de tudo isso que eu falei para vocês agora.
Pela forma pormenorizada como Filo narra os acontecimentos, infere-se que ele viveu de perto, pelo menos, alguns dos fatos que descreve, o que torna esta obra um conjunto com a sua sequela, Embaixada a Gaio, é uma outra obra, uma fonte primária para a biografia de Flaco, mas também para a história dos judeus dessa época e para o Principado de Gaio. Uma coisa importante, né? A notícia dessa perseguição é um pouco surpreendente. Segundo a autora aqui, ela alega que durante o reinado dos Ptolomeus não temos qualquer registro de comportamentos hostis para com a comunidade judaica, embora tenhamos atestações do envolvimento de judeus em querelas políticas. De um modo geral, é seguro afirmar que qualquer animosidade que pudesse existir não seria motivada por questões raciais, mesmo tendo em conta relatos como o que encontramos em Macabeus, de resto bastante verossímil, ou do tipo de discurso que Flávio Joséfo atribui a Maneton, por volta do ano 300 a.C., que, quer seja autêntico ou forjado posteriormente, não deve ser entendido como significativo, pois é quase certo que não teria circulação fora de um círculo restrito de sacerdotes egípcios. Só nas primeiras décadas do século I d.C., com os escritos de autores como Lisímaco, Queremon e Apion, é que sentimentos hostis aos judeus adquiriram verdadeira expressão literária. O importante aqui nesse ponto antes de começar a leitura, eu vou falar sobre os principais personagens, tá? O principal personagem da obra é Flaco. Tá? Flaco é o governador de Alexandria, Alexandria ficava no Egito e fazia parte do Império Romano no ano de 38 d.C. Eu queria que vocês atentassem, são 191 partes, para as escolhas que Flaco vai fazer na política. Então, ele vive intensamente a política de sua época. Ele era um cidadão romano, ele foi muito bem criado, foi criado com a família da realeza, do imperador. E foi nomeado a um cargo importante, visto que a Alexandria era uma cidade importante e ela não seria entregue a qualquer um. Então, com certeza, o imperador da época tinha em Flaco a sua confiança. A questão vai ser quando esse imperador morre. E aí tudo acontece na vida de Flaco que vai culminar no destino que ele terá. Então, vamos começar a leitura da obra. A obra é Flaco, ou Contra Flaco, existem traduções também com esse nome, de Fílon de Alexandria. Item 1. Flaco Avílio, sucessor de Sejano. Sejano devia ser o governador antes. Continuou a política deste na sua perseguição aos judeus. Na verdade, não tendo podido, como aquele, praticar abertamente a injustiça contra todo o nosso povo, pois tinha menos recursos para isso, a todos quanto alcançava, reforçava-se por lhes infligir de um só golpe males irreparáveis. Embora o seu insidioso ataque parecesse ser apenas parcial, a verdade é que ele pretendia largar a sua ofensiva a todos em toda parte, mais por artimanha do que por força. Pois, quando os tiranos por natureza não possuem poder, recorrem à intriga para atingir os seus fins. 2. Este Flaco
contava-se entre os companheiros prediletos do imperador Tibério. Como eu falei, ele fazia parte da corte. Após a morte de Íbero, e aqui eu tenho de quem era esse Íbero, era alguém que desempenhou um papel importante no Egito a serviço do imperador. Que fora prefeito do Egito, foi nomeado governador de Alexandria e do restante território. Então mostra que Flaco foi nomeado a partir desse momento. Sendo, a princípio, um homem que, tanto quanto deixava transparecer, dava inúmeros sinais de excelência. Como eu falei, ele foi criado por os netos do imperador. Era sensato e perseverante, incisivo a pensar e executar os seus planos, muito hábil a discursar, capaz de compreender o que era mantido em silêncio melhor do que o que era dito. Era um político. 3. De fato, em pouco tempo, familiarizou-se a fundo com as questões do Egito, que são diversas, complexas e aprendidas com esforço, mesmo por homens que desde tenridade fazem delas ocupação e modo de vida. Era supérflua a multidão dos seus secretários, pois nenhuma questão de Estado, nem pequena nem grande, transcendia os limites da sua experiência, a ponto de não só os ultrapassar, mas também, graças ao domínio do pormenor, ter passado de aprendiz a mestres dos que até então haviam sido seus instrutores. Mostra que Flaco era inteligente. 4. Geria empenhadamente tudo o que se relacionava com contabilidade e administração de rendimentos, função que, embora importante e necessária, não fazia por si prova de que ele tivesse a alma de um líder. Havia nele outros sinais que, de forma mais evidente, atestavam o caráter régio de sua pessoa. A sua figura era imponente. A solenidade exterior é muito conveniente a um governante. Julgava as causas importantes em conjunto com outros magistrados, humilhava os soberbos e impedia que multidões de gente promíscuas se reunissem e planejassem alguma conspiração. Dissolveu também as associações e os clubes que, com o pretexto de oferecerem sacrifícios, organizavam constantemente banquetes em que homens embriagados discutiam a situação política. Agia com firmeza e vigor contra os que resistiam às suas ordens. E aqui mostra um pouco qual a função desse governador, né? Ele atuava em várias frentes. A gente entende a questão de executivo, legislativo, judiciário, mas aqui ele fazia praticamente todos os papéis. O importante era que ele tivesse entendimento daquilo que ele estava analisando, julgando ou decidindo. E como foi dito nos parágrafos anteriores, ele parecia ser inteligente para tomar decisões nessas diversas áreas. Vamos lá. 5. Em seguida, depois de ter restabelecido a boa ordem na cidade e na região, passou a ocupar-se de questões relativas ao exército, organizando, disciplinando e exercitando as forças de infantaria, cavalaria e tropas ligeiras. Também instruiu os oficiais para que não privassem as tropas do seu soldo, instigando-os dessa forma a pilhagem e a rapina. E, de novo, cada um dos soldados para que se abstivesse de tudo o que era estranho ao serviço militar e se recordasse que havia sido nomeado para manter a paz. 6. Alguém poderá dizer: então tu, tendo decidido denunciar um homem, não proferistes contra ele qualquer acusação, mas tece-lhes os maiores elogios. Porventura, não perdestes o juízo e enlouqueceste? Não enlouqueci, meu amigo. Não sou um tolo qualquer, incapaz de compreender a sequência lógica de uma argumentação. A gente vê que a impressão que tem aí no texto é que o Fílon, ele interfere no texto. De quando
parece que a impressão que tem é que ele entra na obra. Ele está contando a história, mas ele entra na obra com pequenos questionamentos. Elogio Flaco, não porque seja conveniente louvar o inimigo, mas para mais claramente demonstrar a sua iniquidade. O perdão concede-se a quem pratica o mal por ignorar o bem, mas aquele que pratica a injustiça lucidamente não tem defesa possível, estando previamente condenado pelo tribunal da sua consciência. Flaco recebeu o poder por um período de 6 anos, então mostra quanto tempo deveria governar alguém indicado pelo imperador. Durante os 5 primeiros, quando foi vivo o imperador Tibério, manteve a paz e exerceu o comando com tal vigor e firmeza que excedeu todos os seus antecessores. E aí mostra como a fortuna foi boa com Flaco nesse primeiro momento. Dos 6 anos que ele deveria governar, 5, o imperador que o indicara estava no poder. O problema vai ser quando esse imperador morrer. Vamos lá. 9. Porém, no último ano, quando Tibério morreu e Gaio foi proclamado imperador, desleixou-se e começou a negligenciar tudo. Ou porque a dor por Tibério fosse demasiado pesada, era evidente que sofria como por alguém que lhe fosse muito próximo, devido à sua tristeza constante e pela abundância de suas lágrimas, que corriam como de uma fonte inesgotável, ou porque se tornou odioso ao sucessor deste. E aqui ele vai dizer, ao tomar partido pelos herdeiros naturais de Tibério, Gemelo. Esse aqui é o problema que vai nortear o destino de Flaco. Ele, como muita gente achava que esse Gemelo era neto de Tibério, fosse o herdeiro natural. Mas pelas vicissitudes da vida, quem herdou o império foi Gaio. E aqui fala, e não pelos adotados, ou ainda por se contar entre os que atacaram a mãe de Gaio. Olha só o problema. Então ele tinha atacado a mãe de Gaio. Na altura em que surgiram as acusações pelas quais ela foi condenada à morte. Em suma, Flaco tornou-se negligente por medo de ser condenado. Aqui é aquilo que eu falei, é a Agripina, a mãe de Gaio. Tá? E ela foi acusada por Tibério de ter ordenado a morte de seu marido e foi exilada pelo imperador em 29, depois de Cristo. Então, a gente vê aqui que é um momento interessante da história. Os 6 primeiros anos do governo dele, 5 ele estava com o político da época, Tibério. Apostava tudo na sucessão dele, que era uma sucessão que todos esperavam, que Gemelo fosse assumir, que Gemelo era neto. Gemelo morreu e o trono do império foi parar nas mãos de Gaio, a quem ele não esperava. Problemas políticos, né? E isso vai selar o destino de Flaco. Tá? Vamos lá. Em suma, Flaco tornou-se negligente por medo de ser condenado. Durante algum tempo, tentou fazer face à situação, não abandonando completamente o cuidado dos assuntos de Estado. Mas ao escutar que o neto de Tibério, nomeado herdeiro do império em conjunto com Gaio, fora por ordem deste assassinado, esse é Gemelo, né? Então conta que é o seguinte, que o que aconteceu na realidade foi que o Gaio matou Gemelo. É o que ele está dizendo aqui. E aí Gaio ascendeu sozinho. Flaco lançou-se por terra e quedou-se boquiaberto, atingido por um desgosto indescritível
e mais grave ainda, deixado e abandonado pelo seu discernimento. 11. Enquanto o jovem viveu, gemelo, Flaco não renunciou a uma centelha de esperança em relação à sua própria segurança. Mas com a morte dele, parecia perecer também as suas expectativas pessoais, embora lhe restasse ainda uma esperança de socorro. A sua amizade com Macro. Era um general da guarda pretoriana que era amigo de Tibério, que a princípio tinha grande influência sobre Gaio. Tibério morreu, o Macro, que era da general da guarda pretoriana, tornou-se amigo de Gaio, o próximo imperador. Então, segundo se dizia, tinha contribuído largamente para a ascensão deste ao poder, e mais ainda para lhe salvar a vida. Como Flaco tinha essa amizade com Macro, ele a princípio achou que estava bem. Vou mostrar para vocês o que aconteceu em seguida. 12. Tibério ponderara por diversas vezes afastar Gaio porque o considerava vicioso e inepto para o exercício de poder, e também porque temia pelo neto. Aí você vê a técnica de Filon. Ele vai e volta o tempo inteiro na história. Tá? Então, ele volta a contar a história de Tibério. Então, ele receava que, após a sua morte, Tibério era o governador, era o imperador. Este se tornasse um estorvo. Por diversas vezes, Macro afastou essas suspeitas e louvou Gaio pela sua honestidade, pelo seu caráter isento de vícios, pela sua afabilidade e, sobretudo, pela dedicação que tinha ao primo. Gaio era primo de Tibério, a tal ponto que estaria disposto a ceder-lhe e a ele apenas o poder supremo, ou pelo menos o primeiro lugar em tudo. Enganado por esses argumentos, Tibério não se apercebeu de que deixava para trás um implacável inimigo de si próprio, da sua casa, do neto, de Macro, que desempenhara o papel de advogado e de toda a humanidade. Quando Macro observou os seus desvios de conduta, Gaio ele é conhecido por outro nome, ele é Calígula, e o viu dar livre curso a impulsos desenfreados, fosse em que altura fosse e de que forma fosse, procurou admoestá-lo e acalmá-lo, julgando que aquele era ainda o mesmo Gaio dos tempos de Tibério, justo e obediente. O infeliz pagou com a pena máxima a excessiva boa vontade. Foi executado com toda a família, esposa e filhos, como se fosse um fardo inútil e um empecilho. Cada vez que Gaio o avistava e aproximava-se, dizia a quem o acompanhasse: evitemos sorrir, baixemos os olhos com tristeza. Lá vem o pregador, o moralista austero, que agora se arroga em pedagogo de um homem adulto, de um imperador, quando a ocasião exigiu a dispensa e o afastamento dos tutores da sua primeira juventude. No momento em que Flaco se apercebeu de que Macro fora forçado ao suicídio, perdeu por completo a esperança que lhe restava e deixou de ser capaz de zelar pelos seus deveres da mesma forma, pois estava debilitado e descontrolado de espírito. Esse é o fim da primeira parte, é o item 16, de 191. Eu concito a todos a assistir a segunda parte, que vamos continuar falando sobre a obra.